Começando mais um episódio do CoeseCast, hoje acompanhado, né, das divas da psicologia e da psicopedagogia da nossa instituição. E, assim, uma das forças do Coese, né? Um dos pilares do que a nossa forma de educar acredita que é esse acompanhamento referente ao socioemocional e à psicopedagogia. Aqui do meu lado direito, Jaque. Tudo bom, Jaque? Tudo bem? Oi, pessoal. Aqui na minha frente, né, a Iracema. Tudo bom, né, Júnior? Vamos lá, botar para quebrar, né, Semi? E aqui na minha frente também, Rita. Tudo bom, Rita? Tudo bom. Boa noite, gente. E hoje com uma temática, né, importante, que é essa questão do emocional para a prova do Enem, né? Porque que esses meninos estão, acho que a gente sente isso no dia a dia, né? Sim. Essa panela de pressão de que esse exame é. Isso. De toda a sua composição, né? De fazer uma prova num dia, do gabarito só sair na outra semana, de ter outra prova outra semana, né? Queimar uma vela de 7 dias de um domingo para o outro para esperar, orando ao Senhor que tudo dê certo. Pois é. É o processo. Sim. As emoções, né? E aprender a lidar com elas, né? Então, assim, hoje o bate-papo vem nesse sentido, né? Eu já tinha conversado muitas vezes, e vocês vivem, né, a essência desse momento. E a gente quer que vocês dividam um pouco conosco, não só a experiência, como também a parte técnica, né? Como é que o aluno pode se comportar nessa reta final, o que é que ele pode fazer, né? Então, acho que a primeira e grande preocupação é essa geral mesmo, né? Porque é um momento em que eles têm todos os nós emocionais possíveis para desatar, e vocês acompanham de perto isso, né? O quanto são procuradas, e a energia de vocês também sendo posta à prova a cada dia. Pois é, Júnior, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é que aquele aluno que está ali na sala de aula, ele tem toda uma história de vida por trás, né? Então, cada um ali é único, cada um tem suas dificuldades, né? Tem uma família por trás, tem amigos, tem namoro, né? Então, essa idade e o terceiro ano, principalmente, e o assistente também, que está, né, focado em alcançar um objetivo, eles veem essa carga emocional muito grande. Então, a gente realmente é muito procurado durante esse período, com choro, com inquietação, com medos, desespero, né? E eu sempre digo para eles, né, que eles ficam muito preocupados com essa reta final, mas esquecem de que eles acumularam conhecimento a vida inteira. Então, é muito importante que você vá para uma prova, para o Enem ou para um vestibular, dizendo assim, não é só esse dia, não é só esse mês, né? A vida inteira eu estudei para esse momento. Então, colocar isso na cabeça, acho que ajuda, tranquiliza, né? Saber que você não está se construindo para aquela prova agora, mas sim a vida inteira. Tudo que você estudou vai fazer parte desse momento também. E é importante, né, confiar na sua história, né? Como você acabou de dizer, eles construíram aí um histórico de aprendizagem. Então, vai chegar o dia deles colocarem, né, esse histórico em prática. Então, é importante focar na história deles. O que foi que eles aprenderam? Então, é importante confiar nisso, né? Porque eles têm uma trajetória de estudante e aí de saber, de escolher, né? A gente sabe que vem a dúvida, será que eu vou conseguir? Será que eu estou preparado? Mas, como você falou, a preparação ela foi construída e é importante que eles confiem, né, nesse potencial que eles já apresentam. Então, dentro dessa perspectiva, o que é que eles podem... como é que eu posso me organizar? Está chegando o dia, né? E agora, né? Calma, que você tem potencial para chegar lá e fazer, né? Se tiver na dúvida, por exemplo, em redação, o que é que eu vou fazer? Qual é o formato? Procure saber, né? Mas vá com calma, porque você passou por alguns formatos, você fez, a professora corrigiu, você mostrou. Então, você tem potencial para chegar lá e fazer. Tenha calma
né? Acredite no que você já construiu, que aí sua trajetória vai correr. Vai fluir, né? Vocês Isso. citaram duas coisas que são muito importantes, né, para a gente que acompanha esses meninos, que é o processo e trajetória. Né? E assim, parece que nesse momento eles tendem a apagar isso. Né? É como se tivessem uma terra arrasada ou coisa do tipo, e na verdade é exatamente o contrário, né? As armadilhas que a mente provoca. Né, Rita? Exato. Não dá para controlar o incontrolável, né? Então, não dá para controlar se você vai passar ou não no Enem. O que dá para controlar é o seu desempenho, né? A partir de tudo isso, desse repertório de vida, desse repertório de aprendizagem, né? Desse percurso que você trilhou, né? Dá para controlar a ansiedade? Não necessariamente. A ansiedade é um sentimento, ela vai aparecer frente a situações que vão deixar a gente desconfortável de alguma maneira, né? Então, a gente tenta controlar, no máximo, a crise, né? Falar sobre isso, eu acho que também ajuda, né? Falar sobre o Enem, não evitar, né? Ah, falta um mês, estou nervoso, não quero ouvir sobre isso. Não é bem assim. Vamos conversar sobre o Enem, né? Vamos falar, né, sobre isso, sobre o que é que você estudou, sobre esse nervosismo, né? Porque quanto mais a gente fala, mais a gente se escuta, mais a gente escuta o outro também, né? E lida com isso, com esse medo, com essa fobia, com esse aprende pânico. a resolver, né? E aprende a resolver, né? Porque nem todas as soluções estão dentro da gente. Às vezes a gente precisa, né, do outro ali para ajudar a gente a pensar sobre isso também. Isso. Não importante. Continue. Ele é de relaxa, não se preocupe com isso não. Não que isso seja uma receita de bolo, mas assim, já jogando a bola para vocês agora. Tô lá fazendo a prova, tenho uma crise de ansiedade no momento. Né? Tenho pouco tempo para respirar. Não tenho com quem conversar, porque é um processo individual. Tô eu e um pedaço de papel. Né? Pode ser que eu reaja de N maneiras. Enfim, existe alguma coisa ou, né, técnicas que podem ser usadas nesse momento para, pelo menos, amenizar até que eu retorne e consiga, né, retomar um tempo de prova. Uma prova de 90 questões, mas, por exemplo, no primeiro dia, produção de texto, com 5 horas e 30 minutos para fazer, ou seja, já é um tempo curto para eu voltar, né? Porque, como vocês disseram, é uma sopa de situações que pode provocar, né, uma explosão no momento, por exemplo, né? Pode falar, Rita. Eu ia falar da respiração, né? Que é a técnica mais conhecida, que eu acho que é uma forma de autorregulação. Quando a gente começa a respirar, né, a prestar atenção na respiração, a gente consegue se autorregular. Isso ajuda com a ansiedade. Não crises agudas de ansiedade, mas em certos momentos, né? Isso. É importante também... Não, agora eu vou querer ver como é a respiração. E aí, Rita? Ei, a gente tem que mostrar esse negócio aí. Inclusive, eu acho importante trazer isso na intenção de hábitos, né? A respiração, ela precisa ser um hábito diário, né? Não só no momento que você está em crise. Sim. Porque lá no momento de crise, aí não sei respirar, pode piorar, né? Vamos aprender a respirar, a gente não aprende a respirar, né? Então, a gente precisa diariamente, né, tornar isso um hábito, né? De fazer uma pausa, né, fazer essa respiração para viver melhor mesmo, né? E para naquele momento da crise já ter isso construído como repertório mental, né? Porque o que a gente tem aí? A gente tem duas vias, a via da corregulação, né, que é essa regulação com o outro que a gente trouxe, né, de estar ali, de conversar, né, de se escutar, de compartilhar, de abraçar, de ter uma companhia, e a via da autorregulação, que é, por exemplo, a respiração, que é, por exemplo, o movimento. Né? Estou numa prova de 5 horas? Estou. É um tempo longo? Né? O que é que eu posso fazer com isso, então? Uma pausa. Posso pedir para ir no banheiro. Né? É isso que eu ia Vai falar, no banheiro. É importante levar água, isso, né? Levar um chocolate. Né? Tudo isso ajuda. Enriquecer o ambiente com coisas que você gosta, que te trazem um afeto, né? Coisas gostosas para você. Né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que elas têm, né, que a gente trabalha isso do ritual. Né? Um ritual pré-ENEM. Né? O que é que te faz relaxar?
Naquele tempo de espera, você entra na sala, você não pode mexer no celular, você está 30 esperando. minutos, né? Você fica ali esperando, aquilo aumenta a ansiedade. Imagina, sem fazer nada. Exato. E aí, por exemplo, tem pacientes minhas que dizem, eu gosto de rezar o terço, então eu vou e levo um terço e eu fico ali. Legal. É um ritual para Isso, ela, ótimo. né? Ajuda ela de alguma forma e isso pode ser feito de diversas maneiras, com diversos instrumentos que são próprios de cada pessoa, né? Mas eu acho importante isso da respiração, isso da pausa para ir no banheiro, para se movimentar aquele corpo, sair, né, escoar um pouco dessa ansiedade, porque a ansiedade é a concentração na mente, né? Então ela precisa escoar para o corpo, né? E aí dar essa volta, ir no banheiro, né, parar lá, respirar, fazer uma respiração profunda, voltar, né? O ambiente do banheiro também, como é um lugar fechado, ajuda também, porque você entende mentalmente que você consegue dar conta daquele espaço. Então, te traz uma sensação de que você consegue dar conta daquilo ali que está acontecendo. É uma técnica também, né, que a gente vai ancorando no que tem no ambiente. Agora, a Rita colocou uma questão que é muito importante, que é essa questão do ritual, né? Por isso que a gente fala para os meninos, né, que eles precisam também de se desligar um pouquinho do celular nesse período, principalmente nessa reta final, porque você falou uma coisa que é muito interessante, né? Esses 30 minutos que antecedem a prova, o não poder mexer no celular, para muita gente é angustiante, né? Porque é muito difícil eles assistirem aula sem um celular. A gente tem que estar o tempo inteiro, né? Gente, vamos deixar o celular. Qualquer atividade que demande tempo agora, para eles, é uma coisa... E eles acham que o celular vai ajudar também nessa questão da ansiedade, né? O jogar, sei lá, um joguinho, assistir um meme, ver uma coisa engraçada. Estão usando o celular como regulador agora. Isso, como regulador, né? Meu pai. E aí lá na hora não pode, né? Nós já vivemos situações, por exemplo, no colégio, de esquecimento de desligar o celular. Por mais que a gente fale, por mais que eles saibam, na hora do Enem, né? E aí foi terrível, né? Porque aí recebeu uma ligação e foi desclassificado. Né? Não tem como pedir uma segunda chance. Sim, o celular tocou, acabou. Dentro dessa fala de Iracema, eu penso que a gente também pode orientar em relação à rotina, né? Sim. Qual é a rotina que eles estão seguindo, né? Já tem o horário de estudo, já tem o horário de dormir, já tem o horário de utilizar as redes sociais, né? Para distrair um pouco. Então, essa rotina, ela não pode ser modificada de uma hora para outra. Eles têm que ir percebendo, né? Eu estou me aproximando, né? Então, vou tentar manter minha rotina, vou tentar estar no meu estabelecer que eu vou enfrentar uma situação, mas até chegar lá, o que é que eu faço? Continuo com a minha rotina, estudando, dormindo cedo, porque eu preciso dormir para que eu tenha, né, acorde no outro dia disposto, né? Também cuidar da alimentação, né? Como Iracema disse, levar um chocolate, levar um biscoitinho, de forma nenhuma, e fazer o Enem sem se alimentar. Porque ele pode realmente se sentir mal pela ansiedade e, se tiver sem comer, isso piorar, né? Então, manter a questão da alimentação, a questão do sono, a questão da atividade física, né? Então, a gente conversa muito com eles, está fazendo, não, estou indo para a academia, não para, né? Continua com essa rotina aí, porque isso está ajudando seu organismo a se regular. Porque vai chegar aquele momento e você também precisa estar bem fisicamente, né? Para enfrentar aquelas 5 horas, né? Que 5 é só de prova, mas o dia todo é ali envolvido. Já é um dia diferente, né? É um dia diferente. Então, é importante frisar bem essa questão da alimentação, né? Como você falou, levar água e se preparar. Para quem está fazendo o Enem pela primeira vez, né, tem muita dúvida, então, tá com dúvida? Lê o edital, gente. Aquele edital é para você já conhece, né, para não acontecer, né, como o Iracema acabou de falar, imprevistos, né? Então, quando você lê, a regra é essa, né? Não posso. Qual é a regra para redação, né? O que é que eu posso? Até onde eu posso ir, né? Então, eu preciso conhecer as regras para que
infelizmente, não aconteça uma situação e acabe sendo desclassificado por falta de uma informação né, tão importante. Então, cuidar de você e cuidar daquele momento que você vai, né, enfrentar. Daqui a pouco, mas eu estou preparado. Rita também colocou uma coisa muito importante, que é controlar aquilo que a gente pode controlar. As coisas imprevisíveis, controlar as regras, a gente pode. Segui-las, né? Com conhecimento, né? Mas tem coisas que podem acontecer que não estão dentro do controle nosso, né? E aí a gente também saber se perdoar nesse processo em algo que possa acontecer, né? Outra questão que pega muito agora nessa reta final é a comparação, né? Começa a se comparar. Porque eu estudo tantas horas, mas quando vai fazer o simulado, fulano consegue acertar mais do que eu. Todos os meus amigos, o adolescente, ele tem essa coisa de extrapolar com tudo, né? Tudo é muito grande. Então, todo mundo consegue acertar. Menos eu. Menos eu, né? Então, assim, não é bem assim, né, gente? Todo mundo tem seus momentos, né? Então, tem dias que eu vou estar melhor, tem dias que o meu amigo vai estar melhor e tá tudo bem. E saber que aquela prova não é você. Aquela prova não vai determinar, não lhe define, né? Definir você enquanto pessoa, enquanto, né? É uma prova, né? Minha mãe dizia uma coisa que quando eu estava assim muito irritada pensando no vestibular, porque na minha época não era Enem, era vestibular. Aí ela dizia assim: eu não sei porque você está assim. Vestibular é igual carnaval, tem todo ano. Né? Mas na minha cabeça eu dizia, mas eu não quero fazer outro ano, eu quero fazer agora, eu quero passar agora. Se só uma chance, né? Eu vou pegar o gancho dessa frase, né? Porque eles têm uma mania, né, de interpretar essa situação como se fosse a última coisa que eles fossem fazer. Né? E na verdade não é. É uma etapa da vida como, né, outra. Ou obviamente quero ouvir as especialistas sobre isso. Né? A prova ser a vizinha, ela está logo ali. E esse pensamento já está presente em muitos deles desde o início do ano. E é uma reprodução, às vezes, do que eles ouvem em casa. Esse é o seu último ano, né? Da família, às vezes, de responsável e tal. E é muito difícil, às vezes, para quem está se preparando de maneira responsável, disciplinada para um processo, ouvir esse tipo de coisa, porque isso acaba sendo uma trava ao invés de ajudar. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco sobre isso. Óbvio que no outro ano também, né, teremos outro processo seletivo, todo ano tem, talvez até com a possibilidade de ter mais uma vez por ano. Quando eu converso com os pais, Júnior, eu digo assim, a gente tem que cobrar na medida certa. Não é deixar o adolescente, né? E nem pode, né? Não, deixa para lá, não é isso. Né? A gente tem que cobrar, né? É lógico, há um investimento da família, né? No filho. Os pais realmente projetam muitas questões, mas também é preciso entender que as habilidades socioemocionais são importantes nesse momento. A resiliência é uma delas. É saber que o ideal é passar de primeira, mas se não passar, não vai ser o fim do mundo, né? Se não passar, eu vou ter a possibilidade de fazer novamente. Aí eu escuto muito essa fala, mas eu não quero. Mas não é uma questão de querer, né? Então, eles, na verdade, nessa idade são muito imaturos para perceber isso. Que uma segunda chance, ter persistência no foco, no seu desejo, no sonho que quer realizar, né? É como se, mas eu quero para agora. Como se aquela fosse a única chance, a única né? chance, né? E não é bem assim. Então, a gente precisa realmente focar nas habilidades socioemocionais, porque elas fazem parte da vida. Muitas coisas que a gente vai tentar diferencia, inclusive, né? Diversos processos. Isso, né? Muita coisa que a gente tenta realizar na vida, a gente não consegue de primeira. Sim, né? Com certeza. E aí a gente precisa ter resiliência e voltar atrás e dizer, não, vou tentar novamente e vou conseguir. Agora, Jaque, a gente estava, né, batendo um papo antes de entrar no ar e falamos sobre essa coisa de querer
inventar um cronograma, né, no mês que antecede a prova. Né? 2 semanas eu vou fazer o cronograma da semana que antecede e tal. E a gente vê, inclusive, algumas instituições apostando nesse tipo de coisa, como se a novidade, o fato de ser a novidade nesse momento, fosse trazer algo que fosse relevante. E talvez para a ansiedade o melhor, né, para contê-la, seja exatamente seguir aquilo que, né, já estava sendo feito e sendo bem feito anteriormente. Né? Isso. Porque, veja, né, um mês para a prova. Né, aí eu vou pegar o assunto todo e vou começar a estudar. E começa a fazer simulado por cima de simulado. E aí você pode criar uma ansiedade maior em cima disso, né? Piora. E você pode também desconstruir a sua aprendizagem. Aquilo que você já via ali, né, absorvendo, e de repente você começa aí a jogar um turbilhão de informações sem uma linha, né, de organização. Então, assim, o que é que pode ser feito? Por exemplo, aí tem inúmeras dicas, né? Mas a dica não vai ser de tudo, do conteúdo todo, né? Então, aposte nas dicas. As dicas, sim, né? E aí eu né, nessa questão de dica, eu me recordo quando eu fiz vestibular, viu? Assim, vestibular também, não era não. Eu lembro de um professor de física que ele falou para a gente na aula uma dica, assim, dos semimetais. A gente estava trabalhando... professor Formiga, de Química. De Química. De Química, isso. Professor Formiga, trabalhando a tabela periódica, e ele, né, disse, para vocês gravarem os semimetais, não, nem sofra. Vamos lá, vamos na dica. Imagine que você está numa discussão do homem e da mulher, né? Então, para que você saiba que quem está certo é você... E aí você vai, né? Basta silenciar, geralmente, assim, sabemos ter posição. Todos os semimetais, não tinha quem errasse nessa tabela. Então, de uma forma lúdica, prazerosa, divertida, né? Você consegue gravar essas dicas. Mas se a gente fosse aprofundar, né? Eu não sei nada da tabela periódica, e resolvi estudar ela agora, em cima da hora, né? Isso pode atrapalhar o processo que você vem construindo de aprendizagem, né? Então, as caixinhas estão se organizando aí durante o ano, durante o seu percurso de estudante. E aí, né? Então, se é para... Estou ansioso. Eu acho que não estou dominando bem física, não estou dominando bem química, o que é que eu faço? Relaxe, vamos pensar. Qual é a área que você está, né? O que é que você quer focar? Vai focar em quê? Qual é a área que você está escolhendo, né? Aquela matéria. Isso. Qual é a importância que essa matéria vai ter, né? Lógico que a gente quer que os alunos possam dar o seu melhor ali, naquele dia, naquele momento. Mas a gente também tem que pensar no foco. Eu tenho que me organizar dentro daquilo que eu me preparei. Então, se eu não conseguir até, né, faltando praticamente um mês, eu não vou conseguir absorver. Mas daquilo ali, o que é importante para mim? Aí sim, eu posso focar nisso aí, né? Por quê? Porque todo esse conteúdo já foi visto. Assim, Rita, isso me trouxe uma lembrança sobre algumas situações que a gente está vivendo lá e tem que, né, atuar. Porque nessa hora... Há um movimento também, né, das instituições voltadas para preparação para o Enem, cursinhos, etc., que entopem de tudo quanto é aula, não pensando nesse ano em si, mas infelizmente pensando no ano que vem, geração de lead e tal, etc. Coisa que eu particularmente, né, eu até conversei sobre isso com os meninos essa semana, eu não gosto de fazer. Acho que é o momento da gente se fechar no nosso grupo aqui e atuar, né, juntos para resolver nossas situações, né? Que é inclusive uma forma que o COESE tem de lidar, né, com o seu público, de atuar estendendo a mão para, né, a sua nação, a quem participa da instituição. E qual conselho, por exemplo,
a gente poderia dar para um estudante que já não basta a quantidade de aulas pela manhã, né? Me inventa de se inscrever em 1000 aulas, um deslocamento para outro lugar, perda de tempo nessa ida e volta, né? E esquece que ele precisa do tempo dele também, né? O tempo de estudo individual ou até o tempo para descansar. Sim. Assim, na nossa agenda precisa caber tudo, né? Precisa caber, além do estudo, precisa caber o tempo do ócio, precisa caber o tempo do prazer, né? O tempo de não fazer nada mesmo, às vezes de ficar parado na cama olhando para o teto uns 10 minutos o tédio, do dia. Né? Né? Isso é essencial. O tédio, ele é criativo também, é abrir o espaço para a criação, né? O ócio criativo, né? Isso. Então, é importante a gente caber tudo isso na nossa agenda, né? Além do conteúdo, do conteudismo, né? Então, o tempo, às vezes, de namorar, de sair, né? De se divertir. E, principalmente, nesse mês que antecede o Enem, né? Então, dá para estudar tudo agora? Não dá. A gente sabe disso, né? Às vezes dá para pegar as dicas, dá para revisar uma coisa ou outra, né? Mas o que é que dá para incrementar enquanto hábito na minha vida esse mês que vai me ajudar a me preparar emocionalmente para o Enem, né? Além do conteúdo. O conteúdo foi visto, né? Então, né, quais os hábitos? A gente falou da respiração, né, dos exercícios físicos, esse tempo, né, que é seu, que é de descanso, né? Não é só o tempo produtivo que existe, né? Nem todo tempo precisa ser produtivo e útil o tempo todo. Não tem como. Não dá para dar 100% de si, né? Senão, você vai dar curto-circuito em algum momento, né? O nosso corpo não aguenta, ele precisa de descanso, né? Então, precisa de tempo para dormir, descansar bem, se alimentar bem, né? E para onde é que vai esse tempo, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, né? A gente trouxe, Iracema falou um pouco sobre a questão da imprevisibilidade, né? E eu costumo dizer sempre, a vida atravessa a gente. A vida atravessa a gente. Os atravessamentos. Né? Então, o imprevisível, ele vai atravessar. Como é que a gente lida com o imprevisível? Né? Porque a gente tem essa mania danada de querer controlar tudo o tempo todo. E não é só os adolescentes, não. A gente, quanto adulto, quer controlar tudo. Ser humano, né? O ser humano. E não é bem assim, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com o imprevisível, né? Não vai ser lotando a nossa agenda que a gente vai alcançar o sucesso, né? Não é bem assim, né? Então... É preciso um equilíbrio, né? Isso, e rechear, né? A vida também de coisa que a gente gosta, do que é gostoso pra gente. A vida é pra gente ser feliz, né? E é importante o prazer, dosar, né? Os tempos, né? Dosar, né? Então, tem aquilo que é da organização, tem aquilo do que eu estudei, do que da é produtivo, obrigação, da obrigação. Mas tem que ter o porque prazer. tem essa chavezinha que vira nessa idade também, Sim, né? É verdade. uma transição, né? Eles estão saindo da vida de adolescente, né? Eles vão deixar a escola. Eu estudei a vida toda na escola, 17 anos, né? Em uma escola. O que é que eu tenho agora? Né? E tem essa pressão, né? Mas aí vira essa chavezinha de que vai entrar, né, mentalmente, eita, eu tenho que dar conta agora, né? A minha liberdade e a minha responsabilidade. E aí o adolescente, ele entra em conflito, né? São duas coisas que se conflitam. O que é que eu faço com a minha liberdade, o que é que eu faço com a minha responsabilidade. E aí dosar e equilibrar isso aí é difícil mesmo, né? Mas a gente encontra os caminhos. E a gente vai encontrando os caminhos e as estratégias próprias de cada um também. Sema, a gente, dentro dessas situações aqui elencadas, tem uma que é bem peculiar, né? Que são as revisões de véspera. Nos concursos são extremamente comuns, né? Os revisaços, de começar às 8 horas da manhã e ir até 18 horas, tal, etc. É um público um pouco diferente, né? A faixa etária um pouco... Talvez a maturidade conte muito também em relação a isso, mas alguns estudiosos defendem que esse momento ele traz conforto. Né? Por incrível que pareça, né, uma revisão de véspera traz um conforto, como se a partir dali você agora sim.
Porque fechei o pacote. Porque Tô pronto. há aquela sensação de que alguém está segurando sua mão, né? Sim. O professor ele também é aquela pessoa que eu estou junto com você, eu vou te dar uma dica na hora que pode te ajudar. E pode então, mesmo. Né? E pode, Sim, e salva. Isso, né? Então, eu acho importante, sim, esses momentos de revisão. Primeiro, para ter essa coisa da coletividade, saber que está todo mundo ali também buscando, né? E saber que tem um professor que está preocupado com você, preocupado que você consiga mostrar o seu melhor, né? Naquele dia tão importante. Então, assim, essas revisões acontecem desde a minha época, viu? Eu sou aqui a mais velha, né? Eu já. Estou só não, viu, Jaque? Aí, mas, assim, eu estava contando para a Jaqueline um dia desse que eu encontrei professores meus no Instagram, né? Eu tenho um professor de Química, Alexandre Estevam, se ele escutasse esse podcast, ia amar. Que eu mandei uma mensagem para ele, eu disse, Alexandre, você lembra de mim? Aí ele disse, eu não esqueço a sua turma foi inesquecível, né? E Isso é bom? É bom. É bom. A minha turma foi inesquecível de uma maneira... Era a turma do fundão? Não. Única, né? Não. Na minha época era muito diferente, né? Eu estudei numa escola preparatória para vestibular que tinha 100 alunos. MacGyver tinha feito. Muitos não conhecem MacGyver, viu, gente? O pessoal aqui... Pra quem ainda não sabe, já vai ter alguma regravação que vira série de Netflix. Já. Pois é. Quem assistiu. Pois é. Já que falou sobre uma dica, né, e eu lembrei aqui de uma que... você vê, eu era 6º ano, a professora cantou essa musiquinha. Não foi nem... Quando adolescente pré-vestibular, né? Para a contração do músculo, a quitina, na miosina, e aí? Isso. Então, são dicas. São dicas, né? A forma como é passado, o aluno não esquece, né? É uma emoção ali, é uma brincadeira. Verdade. E eles acabam, né, gravando aquilo e, como eu falei, tem dica que vai realmente ali, naquele dia, vai lhe ajudar. Tem gente que faz um monte de associação, que é bem legal. Sim, legal. É porque eu esqueço, né? Mas, assim, Mas se for essa ali puxar da marcou memória, muitas. Por exemplo, outra coisa que eu vejo no adolescente é a sensação de que a gente não passou por isso. Parece que a gente sempre foi, assim, dono do saber, que passou por... Gente, a angústia, quando nós passamos pelo processo, foi igual, Sim. Né? Eu lembro que eu tinha uma dificuldade em física enorme. E o meu pai me ensinava matemática, e ele dizia assim, eu não sei como é que a pessoa tira a nota boa em matemática e não consegue tirar a nota boa em física. Física eu me arrastava. Aí, quando chegou no 3º ano, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou botar uma meta na minha cabeça. Não zerar física no vestibular. Pronto, não zerei. Passou. E estamos aqui. Até mesmo porque física não era uma pontuação alta para você, então você sabia o que você estava fazendo. Então, assim, eu assistia às aulas, eu prestava atenção, mas eu sabia que aquilo não era uma coisa muito forte, né? Eu não conseguia entender com a facilidade que outras pessoas entendiam. Um desafio agora, né? Sem quebrar o sigilo. Senão atrapalha todas as três aqui. Situação inusitada dessa reta final. Não necessariamente do ponto de vista pessoal, mas trazida por alguém, algum aluno, tal, etc. Tem alguma coisinha aí? Eu prefiro falar autorrevelação. Né? Protegendo do conselho, né? Vai que os alunos, né? Então, assim, eu lembro de uma vez que nós fomos para casa de uma amiga estudar, né? E estava assim, perto já do vestibular. E nesse dia a gente foi estudar e era física, né? E a gente chegou de tarde... Eu sou o vilão da história aqui. A gente estava tão cansada, que a gente ficou falando de
tudo, menos estudou. Passamos a tarde todinha brincando. E a prova era à noite. Eu não sei por que naquela época se fazia esses simulados à noite, né? Mas eu lembro, toda quinta-feira tinha simulado. A noite toda, à noite, gente. Saía do colégio 10, 11 horas da noite fazendo simulado. Minha gente. O negócio era pesado. E aí, porque tinham poucas vagas também, né? Tinha pouca oferta, não tinha muitas universidades disponíveis. Eu estou lembrando de uma coisa. Então, e aí a gente passou a tarde todinha dando risada, não sei o que, e fomos para a prova. Ai, minha gente, foi um desastre. Uma tirou 0, uma tirou 1 e a outra tirou 2. Eu fiquei no meio, tirei 1. Mas a tarde foi maravilhosa. Foi maravilhosa, inesquecível, né? Inesquecível. Aí eu pergunto, será que se vocês tivessem estudado a tarde inteira, à noite, ia tirar 10? Não ia. Né? E às vezes a experiência valeu mais na sua vida do que aquele 10 naquele momento. Mas olha, isso não quer dizer que eu não foquei no vestibular, não, viu, gente? Foquei muito, né? Isso é só para entender que todo mundo passa por momentos assim. Tem um dia diferente e tá tudo bem. Porque às vezes a gente recebe o adolescente com peso na consciência, uma culpa. Ontem faz 3 dias que eu não consigo estudar, como se fosse uma coisa assim, muito pesada mesmo. É verdade. E nós passamos por isso, né? E ficou tudo bem. Ficou tudo bem. Eu lembro de contar uma situação aqui, vocês vão dar risada, tá? Não posso dizer a escola, né, gente? Para o negócio não ficar assim, né, comprometedor. Toda quinta-feira a gente tinha simulado, né? E aí, as pessoas assim, mais espertas, tal, contrataram, vocês não têm ideia, um carro de som que vendia fruta, né? Porque hoje a gente escuta pouco isso, né? Hoje a gente... naquela época... Na frente da escola? Não, parar não. De forma nenhuma. Ele rodava o quarteirão. E vendia fruta e ia dizendo simulado. Gente, vocês não têm abacaxi, ideia. era assim? Era. Letra A, né? Banana, letra B. Banana, letra B. Não, mas eu não dizia letra, né? Não. Você achou que era o barulho. Você também achou que era o barulho, né? Não vai atrapalhar a prova. Ovo dentro da olha, foi um festival. Foi um festival. Mas o diretor da escola descobriu, lógico, né? O simulado foi cancelado e depois fizemos... Mas descobriu depois de quantos carros? Não, descobriu depois, lógico. Não descobriu no dia, né? Rapaz. Mas acabou descobrindo... Alguém contou, né? Alguém muito elaborado, viu? Alguém muito elaborado. E foi muito engraçado. Situação, hoje, né, que a gente ainda se reúne até hoje. A nossa turma se reúne do terceiro ano, a minha né? também, a minha turma do terceiro E aí, não vou nem dizer quantos anos faz, viu? Eita. Nos conte, Rita. Como é que... né? Diga, foi recente, meu diploma pode... Deixa quieto. Pois é, gente. Bom, então... gente, um prazer imenso, né? Poder contar com vocês no dia a dia, porque a gente tem realmente uma situação que a cada ano que passa mais grave em relação a essa ansiedade, a falta de controle dela e, enfim, o comportamento dos meninos muito alterado por conta das telas, né? A gente vem batendo forte nisso. Isso. E estar em instituição que dá aos meninos um poder de escolha e ter o acompanhamento, né, do setor apoiando a gente nesses casos obviamente, para nós que estamos à frente do processo, acalentador, né? Isso. E gostaria de agradecer muito. Eu sei que essa correria do dia de vocês, de muitos atendimentos, né, de viagem daqui a pouco e trabalhos em clínica, enfim, muito obrigado de verdade, né? Eu sei o quanto alguns aqui têm uma ligação muito forte já com a instituição. Sim. E outros estão construindo essa conexão, que é essa escola que nos garante o poder de escolha. Isso, é verdade. É verdade. Né? Júnior, eu queria só, você falando aí, eu lembrei de uma orientação para no dia da prova, né? Que eu acho importante.
começar a responder. Então, se você está com muita dificuldade em exatas, comece pelas exatas. Comece pelaquela que você tem mais dificuldade, desafiadora, mais desafiadora. Não deixe ela para o final, né? Isso é uma dica importante, né? Porque ele vai estar cansado. E já sem motivação já não faz. Isso eu lembro que eu comecei por física. Isso. Porque é uma orientação que a gente dá, porque quando você inicia, né, o processo inicial ele é sempre mais leve, né? E aí, se você deixa as matérias que você tem mais dificuldade, que é mais difícil para você, para o final, vai ser mais difícil ainda, né? Então, começa por elas e depois você faz as que você se identifica mais, que você tem mais facilidade. Isso. E nessa reta final, ó, se alimentar bem, dormir bem, né? Fazer uma atividade física e tentar, né, controlar essa ansiedade da melhor maneira possível. Nem sempre é possível controlar. Então, vamos conversar, né, Rita? Dividir, compartilhar, para que a gente possa ajudar. E que o mundo não vai acabar, né? Você vai ter outras provas, outras chances, outros vestibulares, né? Às vezes, outros cursos, né? Eu, por exemplo, comecei quando eu fiz IFES, então eu fazia o ensino médio junto com o técnico, né? Que era 4 anos, e aí eu pegava 14 matérias em um ano, né? Então, eu não tinha só as matérias curriculares, né? O português, a matemática, eu tinha as matérias do técnico, né? Então, eu ficava integralmente na escola e à noite o pré-ENEM, né? Então, o meu dia era todo ocupado dessa forma, né? Mas eu dava um jeitinho ali de estar sempre... Tem um campeonato de dominó na escola. Vou participar. Ganhei. Olha pra ela. Aí tem o teatro, vai ter uma oficina de teatro. Vou participar também, né? De ter esse lugar do que é prazeroso, né? A gente tem o princípio da realidade e o princípio do prazer também. Né? E as duas coisas, elas precisam estar de mãos dadas.